Agora, o último caso envolveu a Casa de Custódia, um dos principais presídios aqui do estado do Piauí. 2 dos 5 detentos feridos durante o motim que aconteceu na Casa de Custódia continuam no Hospital de Urgência de Teresina. No início da manhã desta terça-feira, a situação voltou à normalidade lá na Casa de Custódia. Agora, a Secretaria de Justiça investiga as causas dessa rebelião. O repórter Tiago Melo traz os detalhes. Dos 5 detentos feridos durante a rebelião, 2 permanecem no HUT. Eles não correm risco de morte, mas ainda necessitam de cuidados. Um foi atingido no olho por uma bala de borracha. Houve um disparo que atingiu, por eventualidade, veio atingir o olho desse interno, devido à aglomeração dos presos que estavam se insurgindo dentro do corredor da Casa de Custódia. Na manhã dessa terça-feira, a situação voltou à normalidade na Casa de Custódia. Bem diferente do que se viu ontem. No início da tarde, presos se amotinaram nos pavilhões D, F e H. Houve quebra-quebra. Grades foram arrancadas. Essas imagens mostram um foco de fogo provocado no acesso a um dos pavilhões para evitar a passagem das forças de segurança. Esse buraco na parede acima das celas mostra que os presos chegaram à laje do presídio. Esse outro vídeo mostra o momento em que a tropa de choque entrava na unidade. O tumulto foi debelado no início da noite, mas ainda há reforço da Polícia Militar no presídio. Os PMs permanecerão nos pavilhões enquanto durar a reforma da estrutura danificada. Tiveram alguns cadeados que foram quebrados e algumas grades que foram arrancadas das celas. A gente tem uma empresa na Casa de Custódia que estava fazendo a reforma da unidade, e essa empresa está lá já hoje iniciando alguns reparos devido a esses incidentes que ocorreram ontem. No momento, a Casa de Custódia abriga 945 presos. A capacidade é para 336. A Secretaria de Justiça informa que desconhece a causa do motim. 2 hipóteses são investigadas. A primeira é que teria relação com a transferência de 6 presos ocorrida na semana passada. A segunda é que seria uma reação a punições aplicadas a presos indisciplinados. No domingo, um preso sofreu uma tentativa de assassinato no pavilhão H da Casa de Custódia. Na madrugada seguinte, um sentinela foi apedrejado no pavilhão F. O diretor da Unidade de Administração Penitenciária afirma que a disciplina será mantida. Os detentos estão recolhidos dentro da unidade e estão sujeitos às infrações disciplinares caso transgrida alguma norma na unidade. Portanto, o movimento surgiu desse excesso de disciplina? O movimento surgiu da falta de estrutura? O que se observa na Casa de Custódia e que tem motivado, em muitos casos, de motins, de rebeliões que nós temos registrado aqui? Para falar um pouco sobre esse assunto e a situação desses presos, nós estamos recebendo aqui o defensor público Juliano Leonel, que está conosco aqui. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, doutor Juliano. O senhor esteve ontem na Casa de Custódia e viu de perto essa situação durante e logo após o motim. Dessas hipóteses levantadas, o que poderia ter provocado a insatisfação desses presos? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí. Pois bem, várias são as razões. Nós ainda não tivemos contato com os presos. Ontem eu lá estive colaborando de alguma maneira naquilo que podíamos colaborar com a Secretaria de Justiça, mas ainda não sabemos a real reivindicação dos presos. Mas existem problemas lá que vocês constataram de perto? Sem dúvida. Inclusive, na última que teve, eu também estive presente, como também na antepenúltima, eu também acompanhei. E nessas anteriores, as reivindicações era a questão, basicamente, da superlotação. Esse é um dos grandes problemas da Casa de Custódia, da falta de higiene, da falta de estrutura para que os presos possam ficar. Para nós termos uma ideia, a capacidade da Casa de Custódia, ela é em torno de 336 presos, mas hoje ela está com 950. 950, 950, isso. Uma cela que é para 4 detentos, normalmente hoje ela tem de 27 a 30 presos. 27 a 30 presos? Em condições subhumanas, né? Nós sabemos que a Secretaria de Justiça tem feito um esforço no sentido da ampliação do número de vagas. Por exemplo, foi inaugurada a Casa de Detenção de Autos, está sendo construído mais pavilhões atrás da Casa de Custódia.
Agora, o fato é, uma coisa que nos preocupa muito, especialmente na Defensoria, é o número de presos provisórios do Piauí. Nós somos líderes, né, no Brasil em número de presos provisórios. Gente que está presa sem um julgamento. A gente está vendo aí o desespero dos familiares, né, que ficam sempre ali no entorno, preocupados, sem notícia dos parentes durante esse período de motim. A propósito dessa preocupação, queria saber do senhor como é que costuma ser feita a repressão a esses motins, a essas rebeliões. No momento em que acontece o motim, a tropa de choque normalmente ela entra no pavilhão, ela entra para dominar a situação do presídio, né? E aí, eventualmente, temos o emprego de força, temos o emprego de armas não letais. Há feridos aí, né? E, inclusive, já houve até mesmo o emprego de armas letais em rebeliões do passado. O fato é que, nesse primeiro momento, nós não conseguimos ainda dimensionar se houve ou não algum excesso. Agora, o fato é que nós precisamos verificar se houve algum ou não excesso e punir, eventualmente, os excessos cometidos. Nós não podemos admitir violações sistemáticas a direitos humanos. Vivemos hoje numa outra realidade do século XXI e nós não podemos mais comungar com aquela realidade de um sistema penitenciário da Idade Média, por exemplo. Quem está de fora, a gente percebe que existe um efeito dominó de problemas, né? Ao mesmo tempo que tem a lentidão para julgar e para liberar os que já passaram do prazo, acaba acarretando na superlotação e eles acabam tendo uma estrutura deficitária e ficam numa situação que acaba gerando essa insatisfação geral. Na opinião do senhor, o que poderia ser feito, a princípio, a curto prazo, para tentar amenizar essa situação e diminuir um pouco, né, desses motins, porque acho que esse ano a gente já divulgou vários, né, Joel? Vários, e todos com muita violência. E em relação principalmente aos processos que ali fez referência. Né? Particularmente, eu vejo a questão da casa de custódia como uma tragédia anunciada. Todo dia eu temo para que aquilo um dia, enfim, possa se transformar numa pedrinhas da vida. Então, são muitos os problemas, é verdade. E eu, particularmente, não acredito muito em medidas de urgência. Essas medidas de urgência, normalmente, elas tratam o problema de forma muito rasa, de forma muito leviana. E nós precisamos, efetivamente, buscar as causas e ter políticas públicas sérias para que esse problema seja efetivamente resolvido. Agora, alguns pontos me parecem que são nevrálgicos na questão. O uso desmedido e abusivo de prisões preventivas. Sendo que nós temos hoje à disposição tornozeleira eletrônica, nós temos cautelares alternativas outras. Você é a favor, então, da liberação dos presos do cárcere, mas monitorados pelas tornozeleiras? Para aqueles que efetivamente fazem jus a isso. Existem muitos casos de pessoas que podem ser beneficiadas por essa tornozeleira? Olha, penso que sim. Penso que muitos poderiam não estar na casa de custódia. Penso que muitos poderiam estar sujeitos a essas medidas cautelares alternativas. A gente já divulgou aqui, doutor Juliano, muitos casos de pessoas que foram presas roubando e usando a tornozeleira. É uma situação complicada, né? Pois é. Agora, quantos foram aqueles que estavam usando tornozeleira e fizeram isso? E quantos estão com a tornozeleira e não voltaram a fazer? Então, na verdade, nós não podemos trabalhar com números de exceção e transformá-los em regra. Então, eu preciso que alguém me mostre efetivamente esses dados. Mas existe preconceito com quem usa tornozeleira hoje? Existe. Não há dúvida disso, né? É um estigma. Agora, é menos estigmatizante a tornozeleira do que estar no cárcere. É menos estigmatizante eu estar aqui na sociedade do que estar encarcerado na casa de custódia, disso eu não tenho dúvida. Agora, fatalmente, nós precisamos, sim, adotar algumas medidas, como, por exemplo, o estímulo a essas medidas alternativas. E uma das coisas que na Defensoria nós estamos fazendo, dentro daquilo que nós podemos fazer, é uma força-tarefa. Nós começamos dia 25, 26 de abril, uma força-tarefa onde todos os presos da casa de custódia seriam atendidos pelos defensores. Inclusive, era para terminar ontem os atendimentos. Faltaram alguns para serem atendidos, segundo a nossa programação. E como houve o motim, não foi possível atendermos. Mas, por exemplo, a gente fez esse levantamento, a gente fez essa triagem. Nós dividimos mais ou menos 70 presos para cada defensor, fizemos uma consulta processual e estávamos indo na casa de custódia diuturnamente fazendo os atendimentos. Inclusive, esse motim era para ter acontecido antes. O
Porque uma semana antes de nós iniciarmos a força-tarefa, eu recebi familiares de presos na minha sala implorando por uma transferência para outros estabelecimentos penais. E quando eu indaguei o motivo, a resposta que me foi dada foi a seguinte: é porque lá vai ter um motim. É porque há uma superlotação e há uma insatisfação. A família já sabia que esse movimento que você está vendo aí nas imagens que aconteceu ontem já aconteceria, já estava todo mundo sabendo, a família aqui do lado de fora já sabia. Já sabia. Inclusive, eu fui procurado por familiares que me relataram isso. Agora, nós entramos com a força-tarefa da Defensoria, que era uma promessa nossa da outra rebelião, que inclusive eu participei das negociações com os presos e assumi o compromisso, em nome da Defensoria, de fazermos essa análise processual de cada um, né, porque muitas vezes eles se sentem lá esquecidos. E aí, efetivamente, nós estávamos cumprindo o pactuado na última rebelião. Quando o motim novo... E aí, quando houve a notícia de que teríamos um novo. E eu penso que a presença da Defensoria, ela retardou. Ela retardou isso porque a nossa presença lá dentro é inegável. Ela traz uma certa tranquilidade para o sistema, porque o preso vai saber que ele não está esquecido. Ele vai saber a real situação do processo dele, o que a Defensoria fez, o que pode ser feito em termos de medidas judiciais para se resguardar a liberdade de quem merece estar livre. E quanto ao número de defensores, doutor Juliano, precisariam de mais para agilizar esse processo todo? Eu não tenho dúvida que um dos problemas no sistema e problemas complexos que nós temos é sim a falta de defensor. Hoje nós temos em torno de 102, 103 defensores no Estado. Nós temos 170, 180 juízes e promotores. Então nós temos um déficit de 70, 80 defensores. Isso já se falta juiz, já se falta promotor. Então o defensor falta muito mais. E a Defensoria é uma peça importante para o funcionamento de toda essa engrenagem do sistema e, acima de tudo, para fazer valer as conquistas civilizatórias. Porque o que nos separa da barbárie é exatamente o respeito a essas conquistas civilizatórias que nós tivemos ao longo de várias revoluções, como a Revolução Francesa, através do movimento iluminista e tantas outras conquistas pós-Segunda Guerra Mundial, como a Declaração dos Direitos do Homem e diversos organismos internacionais. Doutor Juliano, a propósito, existe uma semana especial de atividades do defensor público justamente para falar um pouco dessa importância da atenção à defesa, esse direito que foi conquistado. Vocês têm uma programação especial? Estão discutindo esse assunto? Tratando com a população? Estamos. Na Defensoria a gente vai ter uma vasta e extensa programação essa semana, com muitas atividades, inclusive voltadas para a população. E certamente uma das atividades é uma palestra que o Yuri Félix de São Paulo vai ministrar, exatamente sobre as bases epistemológicas de um processo penal democrático, de um processo penal que realmente se transforme num instrumento de proteção e a serviço da máxima garantia dos direitos fundamentais. Então, óbvio que nós temos esse olhar e nós temos esse cuidado especial na Defensoria com todas essas conquistas, né, da humanidade, especialmente dos direitos fundamentais. Eu queria agradecer o doutor Juliano Leonel pela participação aqui no Jornal do Piauí, que falou a respeito do trabalho lá na Casa de Custódia e falando dessa necessidade, como a Defensoria soube que esse motim aconteceria em função das circunstâncias, da estrutura lá na Casa de Custódia e da superlotação. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, doutor Juliano. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição da Defensoria. Muito obrigado. Forte abraço.